Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Jeremias 1, versículo 5. Que diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta para as nações. As versões mudam um pouco, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias foi um dos grandes profetas da Bíblia. É curioso que durante o tempo que ele exerceu o seu ministério, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi difamado e tentaram até mesmo matá-lo. Mas quando tudo que ele profetizou se cumpriu, o povo então reconheceu que verdadeiramente ele era um homem de Deus e ele se tornou um dos grandes profetas de Israel. Ele chorava pelo povo porque ele sabia que a idolatria ia levar o povo para a Babilônia por mais de 70 anos como escravo. Deus já tinha revelado a ele tudo o que ia acontecer. E ele profetizava, e quanto mais ele profetizava, as autoridades eclesiásticas, os sacerdotes, os escribas, os levitas da época se indignavam com ele. O rei ficava furioso com ele, porque ele não profetizava coisas boas. Quando ele condenou a aliança de Israel com o Egito, que Israel deveria confiar no Senhor e não no Egito, ele foi maltratado por causa disso. Mas chegaram a jogá-lo num buraco para ele morrer. Mas ele não morreu. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jeremias. Como Deus tem um propósito na vida de cada crente na face da terra. A palavra que eu venho trazer hoje, no dia em que se comemora o dia do pastor, não é exclusivamente para pastores. É para crentes. É a partir da perspectiva de que somos todos chamados para sermos ministros de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros de Deus. E além de ministros de Deus, somos dispenseiros da sua graça. Somos o depósito da graça que Deus quer transbordar sobre este mundo. Eu estava vendo essas crianças fazendo essa homenagem tão singela e tão linda, pedindo a Deus que proteja cada uma delas. Que cresça nesse mundo pérfido, nesse mundo corrompido, imoral, depravado que a gente vive hoje, protegidas e blindadas da contaminação do mundo. Porque como eu venho pregando há algumas semanas sobre a questão da iniquidade, que entrou na vida da igreja, iniquidade é a normalização do pecado. E a normalização do pecado, ela não vem pronta, ela é uma construção. Começa com pequenos passos, com pequenas coisas que nós começamos a achar normais, achar naturais e tolerar. E vamos tolerando uma pequenina coisa hoje, uma pequenina coisa amanhã. E quando nós não percebemos mais, somos completamente contaminados. A nossa visão passa a ser corrompida. Jesus, falando sobre isso, ele advertiu que basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Jesus está querendo dizer que basta um pouquinho de corrupção, um pouquinho de engano, um pouquinho de mentira, um pouquinho de distorção daquilo que é bíblico e verdadeiro, para que nos percamos da essência do propósito. E o que é essência do propósito? A essência do propósito é conhecermos a vontade de Deus e cumpri-la. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus se não temos um relacionamento pessoal e individual com Deus? O que é relacionamento pessoal e individual? É aquele que você constrói no seu a sós com Deus.
Aquilo que Jesus recomendou, vai no teu quarto e ora, o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Gente, nessa vida, algumas pessoas vão ficar ricas. Algumas pessoas vão prosperar muito materialmente. Outras pessoas não vão obter nada disso. Mas o conceito de prosperidade que Deus está falando, ele não está preso às coisas que você pode conquistar neste mundo e nesta vida. Não tem a ver com prazer. Não tem a ver com acúmulo de riquezas. Não tem a ver com prestígio e popularidade. Não tem a ver com influência, com poder político e econômico. Não tem a ver com acúmulo de conhecimento e títulos. Tudo isso você pode obter, mas essa não é a essência. Essa não é a prioridade. Então, qual é a prioridade? É estar no centro da vontade de Deus. E para estarmos no centro da vontade de Deus, tem que existir renúncia. Jesus disse que quem quisesse vir após Ele, negasse a si mesmo, tomasse cada dia a cruz e o seguisse. Então, a reflexão que eu tenho para trazer para vocês hoje, ela é uma reflexão que serve para mim, como pastor, serve para quem está nos acompanhando em casa, agradeço pela audiência, e serve para você que está aqui hoje. E vai servir para qualquer um, em qualquer tempo. O título que eu escolhi é um título bem simples, mas que diz tudo. O preço do ministério. Diga comigo, o preço do ministério. O texto que eu escolhi como base, vou citar outros textos, é curioso porque ele disse, logo de cara, que foi ele quem escolheu. E ele escolheu antes mesmo de nós existirmos. Olha que coisa incrível. O Senhor de todas as eras, de todos os tempos, já me conhecia antes que eu existisse, como também já conhece o meu futuro. Ele conhece as minhas escolhas. Ele sabe quem eu sou, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus eterno. Ele conhece a tua vida. Quando Jesus estava aqui na terra, e o diálogo entre ele e Pedro, muito fluido, muito sincero, espontâneo, Pedro disse, Senhor, não aceite que isso aconteça contigo, se referindo à tortura e morte. E Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas isso não havia ocorrido. Foi ocorrer 3 dias depois. Mas ele sabia, porque ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele é o Senhor da história. Mas ele virou para Pedro e disse, Pedro, Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. Mas ele intercedeu por Pedro, como ele intercede por nós, na pessoa do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Ele quer reescrever a minha e quer reescrever a tua história. Centro da vontade de Deus, esse é o meu lugar. Dê glória a Deus por isso. Então, o que é que eu tenho que fazer, pastor Teobaldo, para mudar isso? Introdutoriamente, eu quero dizer que você precisa entender que ministério exige dedicação. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para evangelistas, outros para professores ou doutores, outros foram chamados para serem intercessores, outros foram chamados para serem isso ou aquilo. O reino de Deus é múltiplo. Existem pessoas diferentes fazendo funções diferentes. Aqui na frente tivemos esse momento tão lindo. Deus abençoe o ministério de louvor. Que coisa linda, o ministério de dança sintonizado, adorando com dança. Cada um fazendo a sua parte. E quando você tem um ministério e você entende qual é o propósito de Deus através da sua vida, você glorifica ao Senhor fazendo aquilo para o que Ele te chamou. Mas existem pessoas que acham que ministério só recai sobre alguns. O pastor tem um ministério. O irmão que toca, o irmão que canta tem um ministério. A irmã que dança tem um ministério. Eu não tenho ministério. Ora, ministério é serviço. Ministrar é servir. E Deus está chamando você para ser um servo na igreja dele, para servir a Ele. Em quê? Naquilo para o que Ele te vocacionou. Pastor, eu ainda não sei para o que eu sou vocacionado. Então ore com sinceridade. Porque se alguém tem falta de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus que dá com liberdade e não lança em rosto. Ele vai te revelar em quais áreas Ele quer te usar. Mas eu não consigo, eu tenho uma dificuldade de entender a pessoa dizer que tem um chamado ministerial, quando esse chamado envolve belicosidade. Essa palavra feia significa guerra, briga. E tem gente que só sabe exercer o ministério
com belicosidade, criando intriga, confusão. Esses dias um amigo estava conversando comigo, ele disse que no ambiente de trabalho dele chegou uma nova pessoa, e essa pessoa, com 2 dias que estava lá, já estava causando intriga entre todo mundo. São pessoas mal resolvidas, pessoas que não sabem quem são e nem por que são. Isso não se pode aceitar na vida do cristão. O cristão que tem um ministério, ele é movido pelo Espírito de Deus. O Espírito revela qual é o propósito. Ah, pastor, eu estou tão desanimado, eu estou tão desencorajado. Quem de nós nunca teve dia de desencorajamento? Quem de nós não teve dia de desistência? Se vocês querem um exemplo, Jesus no Getsemane, ele ora e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava desistindo do ministério? Não. Ele estava confessando a sua fragilidade. Ele estava dizendo que ele talvez não tivesse condição de ir em frente. Mas aí Jesus faz o quê? Ele ora e ele diz o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o segredo. É entregar e confiar. É descansar no Senhor. É esperar em Deus. E quando nós fazemos isso, buscamos conhecer de Deus qual é o propósito. Ah, meu irmão, ninguém nos segura mais. Porque aí não tem limite. Então, se Romanos 12:7 diz que se é ministério, haja dedicação, que haja. Você pode ser a pessoa que Deus colocou no coração, dizer assim: eu vou ser a pessoa que vai ficar em pé ali atrás, enquanto o pastor estiver pregando, orando. Deus te chamou para isso. Você levanta, fica ali atrás. O pastor está pregando, ou quem quer que seja, e você está orando. Deus te chamou para esse momento de intercessão. Você pode ser a pessoa que Deus vai tornar um homem, um empresário, uma empresária bem-sucedido e próspero. E que ouve falar de missões e descobre que tem o dom da liberalidade. Liberalidade é um dom que está previsto na Bíblia. É o dom de contribuir com a causa de Deus financeiramente para o seu sustento. Tem gente que prospera, que enriquece e não sabe o que fazer com o dinheiro. Eu recebi uma mensagem do nosso querido apóstolo Gênesis, que foi membro dessa igreja e que a igreja que ele pastoreia é filha dessa igreja. Eles têm uma igreja na África. Os ladrões invadiram a igreja, roubaram tudo. E ele pediu oferta. E eu tomei uma decisão, que depois a igreja vai ficar sabendo de detalhes. Esse ano, no meu aniversário, eu quero uma festa diferente. Eu quero uma coisa simples. Eu quero uma festa das nações. Lembra que a gente fez uma vez aqui? Então cada pessoa vai escolher uma nação, a gente vai dizer quais são as nações, você vai se vestir com roupas típicas, vamos ter músicas, vamos ter manifestações culturais daquele povo, vamos ter comida daquele povo. Onde vai achar? Na internet tem. E a gente vai vender esses pratos e o lucro e mais as ofertas serão enviados para a África para ajudar essa igreja que é neta de Jerusalém. Porque se a Vechamá é filha, então a igreja lá é neta de Jerusalém. E nós vamos contribuir com missões. Aí de repente tem aquele irmão, aquela irmã, que Deus deu uma prosperidade num negócio que fechou e ganhou mais do que eu esperava. O Espírito Santo toca no seu coração e diz assim: olha, eu quero que você pegue esse valor, X desse valor, e doe para essa obra. Eu não gosto da ideia de convencer as pessoas com o poder do argumento humano. Eu gosto da ideia das pessoas serem convencidas individualmente pelo mover do Espírito Santo. Porque aí cada um vai contribuir conforme Deus propôs em seu coração. E isso também é ministério. Isso também é serviço. Porque existem 3 formas de fazer missões. Você ora por missões, você contribui financeiramente para sustentar missões, ou você vai para missões. Quando eu tinha 15 anos, eu fui a Salvador. E cheguei em Salvador, fui visitar a primeira igreja batista. Estava pregando o pastor Ivan Milton Pitzer de Souza, do Rio de Janeiro, mas já morava em Salvador há muitos anos. Pastor da primeira igreja batista do Brasil. Hoje ele mora em Miami. Ele tem igreja lá em Miami. Orlando, Miami, lá Flórida, Estados Unidos. E o filho dele era pequenininho. E eu me converti, tinha 3 meses que eu tinha aceitado Jesus. Eu fui morar com meu tio em Salvador, para estudar e trabalhar no abatedouro de aves. E aí, quando o pastor Milton pregou sobre missões, ele ia falando do desafio de missões, e aquilo ia ardendo no meu coração. Eu tinha 15 anos. E teve uma hora que ele disse: o mundo precisa de missionários, de missionárias. Onde estão aqueles que vão impactar o mundo? Tinha mais de 800 assentos na igreja e tinha gente em pé.
Só 2 pessoas levantaram. Eu, uma moça chamada Lilian, lembro do nome dela. Ela tinha 18 anos, ela me disse que tinha 18 anos. De Teixeira de Freitas, que também estava indo morar em Salvador. E eu, só nós 2. O pastor Milton nos chamou na frente. Quem aceita o desafio de entregar a vida para missões, orou por ela, orou por mim, não sei mais nada dessa moça, nunca mais vi. O pastor orou por ela e orou por mim. E eu, 3 meses depois que estava em Salvador, voltei para Amélia Rodrigues. 15, 16, 17, 18. Com 19 anos, eu não aguentava mais. Eu já estava na universidade, eu fazia o curso de economia, eu ia ser economista. Eu era funcionário do banco, bancário, economista, tudo para dar certo. Mas o meu ardor vinha forte e eu disse: Deus, eu quero largar tudo, me dá força, me dá coragem. Quando eu conversei com minha mãe, ela não entendeu. Quando eu conversei com os amigos mais próximos, a maioria me criticou. Termine primeiro sua faculdade, deixe de besteira. Porque a visão do homem, muitas vezes, é bem intencionada. Igual a de Pedro, que disse a Jesus: não aceite morrer na cruz. Muitas vezes a gente está dando um conselho na visão humana, mas quando nós somos movidos pelo Espírito, nós fazemos aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Pedi demissão do banco. Fui chamado de doido. A fama começou ali. Larguei o banco. Peguei o dinheiro da indenização e construí uma casa para minha mãe, que morava numa casa de taipa. O que sobrou eu botei na poupança. Sofri um golpe porque uma colega me tomou emprestado para uma emergência que não existia e nunca me pagou. Mas Deus é bom. Passei dificuldade. Tinha dias que eu não tinha o que comer. Eu pegava aquele biscoito de pocazóio e fazia chá de Marcela, porque tinha muitas Marcelas, é uma planta que a gente faz chá. E eu comia de manhã, meio-dia e de noite, chá de Marcela com biscoito pocazóio. E estou vivo aqui para contar isso. Passei dificuldades. Ia pregar todo fim de semana numa igreja. Tinha igreja que não dava o dinheiro nem da passagem que eu fui até lá. Eu lembro que eu fui pregar numa cidade do Recôncavo Baiano, tomei dinheiro emprestado para viajar, e quando terminou, a pessoa que dirigiu o culto disse: Deus te abençoe, o irmão viaja amanhã, né? Vai em paz. Nem o dinheiro da passagem me deu. Passei por apertos e sufocos. Mas Deus me sustentou. Porque há um texto no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fui ser voluntário em Natal, Rio Grande do Norte. Um bairro novo, que morava, novo vírgula, de casas populares, morava 20 mil pessoas, chamado Cidade Satélite. Quem conhece Natal deve ter ouvido falar dessa cidade, desse bairro. Não tinha igreja batista, tinha umas 3 igrejas, Assembleia de Deus, Adventista e uma pentecostal. E nós começamos com o pastor Ezequias, que veio do Rio para fundar uma igreja ali. E eu amo esse tipo de coisa. Fazíamos trabalho de visita de casa em duplas. Era um rapaz e uma moça. Eu me apaixonei pela minha parceira. Mas graças a Deus ela já tinha alguém. E quando eu me declarei, aliás, eu ia me declarar, antes disso ela disse que já tinha alguém. Eu caí do cavalo, quebrei a cara. Senão Nilson não tinha tido o privilégio de me conhecer. Mas aí o que aconteceu? Saí de lá e deixei pessoas convertidas que eu ganhei para Jesus. Nunca mais voltei naquela igreja. Nunca mais voltei em Natal. Mas no dia que eu for em Natal, eu quero visitar aquela igreja de novo. Porque eu ouvi dizer que aquela igreja prosperou muito, que cresceu, que aqueles que a gente deixou lá, quando nós saímos, tinha quase 30 convertidos. E alguns fui eu que ganhei. Aí voltei. Quando eu voltei, o pastor Antônio Andrade, que morreu há pouco tempo, um senhor já de idade naquela época, me chamou e disse: eu soube que você fez um trabalho maravilhoso com a equipe lá em Natal. Eu disse: fomos nós de Feira de Santana e os do seminário de Recife. Ele disse: então, eu quero convidar você para pregar na igreja domingo. Depois eu lhe digo o que é. E me levou para pregar numa cidade chamada Salbara. Salbara é na Bahia, depois de Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso e companhia. É praia. Chegou lá, eu preguei. Quando terminou a pregação, ele me apresentou para a diretoria da igreja e disse: esse é o homem. Eu não sabia o que era. Resumindo,
ele planejou que eu fosse o missionário da igreja para abrir uma igreja numa praia famosa da época chamada Bom Jesus dos Pobres. Não tinha igreja lá. Tinha um missionário que ficou lá, mas ele saiu e o povo se dispersou e não tinha mais igreja, não tinha mais ninguém. Eu disse, eu vou orar, porque tudo na vida do crente tem que ser precedido de oração. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. E para você saber se é para a glória de Deus ou não, tem que pedir direção do Senhor. Quem diz amém a isso? Então eu fui orar. E depois de uns dias eu procurei. Ele disse, eu aceito, pastor. Ele disse, então vou levar o irmão lá para conhecer. Eu fui achando que tinha um prédio alugado, alguma coisa. Quando eu cheguei lá não tinha prédio nenhum, não tinha crente. Eu consegui localizar 5 que estavam desviados. Os outros ou tinham ido embora ou estavam em outras igrejas e não queriam vir mais para Batista. E eu comecei a fazer os cultos debaixo de um pé de, aqui vocês chamam castanhola. Para vocês entenderem que árvore é. Lá a gente chama de, até esqueci o nome. Amêndoa. Embaixo de um pé de castanhola eu comecei a pregar. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, era no gogó. E o povo passando para a praia, e eu pregando, era risada e dedo apontado, e eu pregando, me esguelando. Era no fim de tarde. E eu descobri uma irmã que era desviada. E eu fui na casa dela e falei do amor de Deus para ela. E descobri que eu sabia quem era o irmão dela. O irmão dela era um conhecido meu. E aí, através disso, a gente criou amizade. E queria amizade com os filhos dela. E através dela, ela foi me indicando quem eram os desviados do lugar. E eu comecei a visitar. E aí, daí a pouco, eu já tinha um grupo, mas eu não tinha onde fazer o culto. E a gente fazia debaixo da árvore. Aí eu pedi aos irmãos que procurassem um terreno. E quem já foi em Bom Jesus dos Pobres aqui? Quem já foi? Quando você chega em Bom Jesus dos Pobres, você não desce uma rampa. Quando você desce a rampa, à esquerda tem uma igreja universal do reino de Deus. Infelizmente, depois que eu saí de lá, a igreja passou aperto e vendeu o templo. Esse templo foi construído com o trabalho desse que vos fala. Eu rodei a Bahia toda pedindo oferta. Eu preguei em Itabuna, na maior igreja da cidade, que era a Igreja Batista Teosópolis. Preguei na maior igreja batista lá de Valença. Preguei em vários lugares pedindo oferta e consegui. Compramos o terreno e construímos o templo. E deixei lá quase 30 pessoas, quando eu saí de lá. Eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. E deixei uma igreja estabelecida. Porque eu tinha um chamado. Eu não precisava que alguém botasse a mão na minha cabeça e dissesse que eu era pastor. Eu não precisava terminar o curso de seminário. Quem tem um chamado, cumpre o chamado. Não importa a ocasião, não importa as dificuldades. Quem recebe essa palavra? Qual é o teu chamado? Vire para o irmão mais próximo de você e diga, qual é o teu chamado? Tem uma música que a turma canta aqui, muito bonita, que diz assim, eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O termo que é traduzido como criatura tem a ver com seres humanos. Todos os povos da terra. Eu estava assistindo um documentário hoje. Não sei porque eu liguei a televisão, apertei o botão errado. Entrou uma dessas TVs alternativas. E estava passando um documentário sobre a Índia. E na hora que estava tendo o culto aqui, eu fui pegar os detalhes ali. Por isso eu estava digitando ali para eu não falar besteira. A Índia tem hoje 1,5 bilhão quase de habitantes. A China está pertinho ali, 1,4 bilhão. No mundo hoje, no planeta Terra, tem 38,5 milhões de indianos que ou nasceram fora do país e são indianos, ou são filhos ou netos de indianos, mas têm a cara de indiano. E tem mais ou menos por aí uns 30 milhões também de chineses nascidos pelo mundo. Quando você soma chineses e indianos, dá 1/3 da população da Terra. E a maioria dos indianos e a maioria dos chineses não conhecem Jesus. E se você for pegando outros povos, como os bengales,
Os árabes. Árabe não quer dizer necessariamente que é muçulmano, tá, gente? Árabe é uma etnia, uma raça. Se bem que a raça é só humana. É uma etnia. E nem todo árabe é muçulmano. Alguns são cristãos, inclusive. Mas quando você vê os árabes que tem aí uns 400 milhões de pessoas, e você vai somando os povos africanos, só o povo Yorubá, que é a língua que o pessoal usa no candomblé, que o povo acha que é a língua do diabo, deixa de ser besta, é uma língua humana. São 40 milhões. Aí você vai procurando os Masai e outros povos que existem pela África. E você vai, por exemplo, para os povos da Oceania, povos de origem indígena, 2 milhões de pessoas. E aí quando você soma tudo, você vê que o mundo ainda não foi evangelizado. E aí eu pergunto, quem irá após nós? Como diz Romanos 10, de 8 a 17. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde estão os homens e mulheres de Deus chamados nesta geração para saírem da zona de conforto, para pregar Jesus? Se não querem pregar na sua própria casa, não querem pregar Jesus para os seus próprios parentes, que moram debaixo do mesmo teto, não se preocupam em dar bom testemunho. São pessoas cujo comportamento nas 4 paredes envergonha o Evangelho de Cristo. Deveriam ter vergonha de abrir a boca e dizer sou crente, porque o crente é crente em todo lugar. Não está preocupado com o destino da alma da pessoa a quem diz amar, o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho, o primo. Está se deixando levar dentro da visão de iniquidade e de normalização do pecado, a uma visão secular de que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só quem leva a Deus é Jesus Cristo. Só há um caminho que leva até o Pai. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse a religião é o caminho. Se a religião fosse o caminho, todas seriam boas. Mas não é a religião que te leva a Deus. Quem te leva a Deus é o Filho de Jesus Cristo. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu não sou um pontinho no nada. Eu sou alguém que fui chamado para ser firme na fé, firme no propósito. Sede firmes e constantes, 1 Coríntios 15, 58. Mas não só isso, sede sempre abundantes, em quê? Na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aí Isaías vem e diz, a palavra do Senhor, jamais ela volta vazia. Aí eu vejo gente que perdeu o propósito, esqueceu de ser crente. Jó era um homem rico. Jó era um homem muito próspero. Jó era um homem muito influente. Diz a Bíblia que era o homem mais rico do Oriente. E Satanás, para testar a sua fé, tirou a riqueza, tirou os filhos, tirou a saúde. Mas ele não pôde roubar a fé de Jó. Ele não pôde roubar a confiança de Jó em Deus. Ele não pôde roubar a dependência de Deus na vida de Jó. Ele não pôde roubar quem Jó era em Deus. Mas quando você não está firmado nos princípios, quando você não é ligado pela essência, qualquer coisinha te desvia do propósito. Que Deus tenha misericórdia. Essa semana eu recebi um áudio, um vídeo de um jogador que está agora na Copa do Mundo. Eu sabia que ele era crente, mas não sabia que era nesse nível. O nome dele é Jeremy Doku. Ele é de origem africana, joga numa seleção da Inglaterra. E ele dando um testemunho, perguntaram, o que é que você espera sendo cristão? O que é que você espera ouvir de Jesus? E ele disse com toda humildade, eu espero, quando chegar naquele grande dia, que ele possa dizer, Jeremy, ele referindo-se a ele mesmo, o que você fez com tudo que eu te dei? Eu te tornei rico, ele é muito rico, é um dos jogadores mais bem pagos. Eu te tornei famoso, eu te dei talento, ele é talentoso no futebol. Eu te tornei uma pessoa influente. E o que você fez com tudo que eu te dei? Você usufruiu para o seu prazer próprio? Você comprou bens? Comprou propriedades? Ou você usou, Jeremy, tudo que eu te dei para o louvor da minha glória? Ele disse que quer ouvir do Senhor o seguinte, venha servo, porque tudo que eu te dei tu colocou ao meu serviço. Então entra no gozo da eternidade comigo.
Aí você vê um cara podre de rico. Você vê jogadores da seleção como Igor Thiago, que nem foi tão bem no jogo, mas isso não importa. Tem dado um testemunho fabuloso, jogador da seleção brasileira. Igor, o que te trouxe aqui foi o seu talento, e ele é muito talentoso. Não deu sorte no jogo, mas é muito bom. O cara brasileiro que mais fez gol na Champions. E aí, o que te tornou esse homem extraordinário, esse jogador incrível, que no Brasil ninguém nem sabia quem era você? É o treino, é a técnica? Ele disse, não, tudo na minha vida é Jesus. Olha, deixa eu te contar uma coisa, ele disse para o repórter. Esse vídeo está rolando aí. Quando eu estou em campo, eu estou orando. O cara disse orando, ele disse o tempo todo. Eu estou jogando futebol, o meu companheiro está correndo para um lado e para o outro, e eu estou. Pentecostal, viu? Mas um monte de pentecostal criticando ele. Interessante. Aí, ele disse que já ouviu voz. E ele crê que é a voz de Deus dizendo assim, vai para aquele canto ali. Ele vai, a bola vem, ele puf, faz o gol. A voz não falou no jogo do Brasil com o Marrocos, mas tudo bem. Mas tem dado um bom testemunho. Hendrick, menino novo, dá bom testemunho. Mas o melhor de todos foi Estevão. Eu estou falando isso porque Copa do Mundo está todo mundo falando, para vocês, quando ouvirem, lembrar. Estevão é um menino novo, acho que tem 20, 21 anos. Estevão foi vendido por uma fortuna para um time da Inglaterra chamado Chelsea. Aí, quando teve o campeonato mundial de clubes, ele jogava pelo Palmeiras. Era o último jogo dele pelo Palmeiras. Ele fez um gol contra o futuro time dele, o Chelsea. Diz que lá na Inglaterra xingaram ele. Mas aí o Chelsea foi e ganhou o jogo e deu tudo certo. Quando ele chegou, arrebentou fazendo gol. Na era Ancelotti, o cara que mais fez gol. Esse novo técnico é o jogador que mais fez gol convocado por ele. Aí o menino sofre uma pancada há pouco tempo da Copa e é cortado da seleção. Ele estava garantido. O médico lá da Inglaterra faz uma ressonância e diz, tem que operar. Vamos operar logo, vamos marcar a cirurgia. Isso é que é ser crente, igreja. Eu estou falando aqui principalmente para os mais jovens. Ele disse, não, eu vou conversar com meu pai. O pai dele é pastor. Eu vou conversar com meu pai e a gente vai orar. E depois eu respondo. O médico ficou por aqui com ele. Ele foi, procurou o pai dele. O pai disse, vamos orar? Enquanto estava orando, Deus falou ao coração dele e ao do pai. Eu vou fazer a obra. Você não vai operar. Uma semana depois ele fez o mesmo exame. O médico disse, o que foi que você fez? Você tomou o quê? Ele disse, você está curado. Mas não foi para a Copa. Aí um monte de gente enviado de Satanás, querendo botar na cabeça do menino, se você é servo de Deus e é tão fiel, porque é que Deus não lhe levou para a Copa? A sabedoria de quem busca o Senhor está presente na vida de quem ama Jesus e serve a Ele com fidelidade. Isso é que nos torna bênçãos aqui na terra, é pertencer e servir a Deus. Amém? Ele disse, não, eu não estou preocupado, eu estou em paz. Se Deus não permitiu que eu fosse à Copa, é porque isso não estava nem no plano, nem no propósito dele. E eu vivo por propósito. Está cheio de crente precisando aprender isso. Ele toca, não sei se é contrabaixo ou guitarra, você sabe o que é que ele toca? Felipe é que sabe. Ou é contrabaixo ou é guitarra. Ele congrega numa igreja pequenininha que acho que cabe aqui em cima. Ele, toda vez que está na escala, ele dá um jeito de pedir para dispensar ele. E lá está ele tocando na igreja. Tem vídeos dele tocando na igreja, pequenininha, não dá metade desse negócio aqui, ó. E ele está lá tocando, com a maior alegria do mundo, porque ele está tocando para Jesus. Eu poderia passar a noite contando exemplos aqui, mas eu quero lembrar de uma história que eu já contei, de dois irmãos que descobriram que tinha uma ilha com mais de 300 mil pessoas, e que lá não morava nenhum cristão. E o cidadão que mandava na ilha dizia que cristão não entrava lá. Era na Índia. Era uma religião hindu que não queria cristãos. E eles não deixavam nem o cristão entrar, quanto mais pregar. Então eles descobriram que a única forma deles entrarem na ilha era se vender como escravo. Os dois se venderam como escravos.
deram o dinheiro, dispensaram e despediram-se das suas esposas. E disseram, nós te amamos, mas amamos mais a Jesus. Muita gente critica isso. Você dizia que eles foram para aquela ilha e pregaram. E anos mais tarde, quando aquela ilha finalmente se abriu para Jesus, havia milhares de convertidos na ilha, frutos do trabalho desses dois. Existe uma mulher cujo nome eu não sei pronunciar, que foi enviada para ser missionária da Inglaterra, num país que hoje é a República Federativa do Congo. E quando ela chegou lá no Congo, ela começou a pregar com o marido, pregou anos, ganhou um rapazinho, um novinho para Jesus, Aí ela teve um filho, ela tinha uma menina e ela teve um filho. O filho morreu, a menina sobreviveu no parto e ela morreu. Foi enterrada lá mesmo, num lugar afastado da aldeia, a uma pequena distância da aldeia, num lugar alto. E só deixou um convertido. O pastor, missionário, o marido dela, se desgostou, renunciou a Cristo, renunciou à fé cristã, renunciou à obra missionária, voltou para a Inglaterra e deu ela para uma família de missionários que também moravam perto, criar. Deu a menina e foi embora. Disse que não queria mais saber de Deus na vida dele, que Deus matou a esposa que ele amava. Aquela menina foi criada por um casal de missionários que não eram os pais dela. Depois essa menina voltou, conheceu um homem de Deus, casou com ele, teve filhos. Anos depois, ela foi a um evento cristão. E quando ela chegou lá, tinha um homem pregando, um senhor. E esse homem falou que devia a salvação dele, abaixo de Jesus, a uma mulher que falou do amor de Deus para ele. E quando ele contou a história que os missionários tinham contado para ela, da mãe dela, ela se emocionou. E ela disse, eu preciso ir lá. Eu preciso ver o lugar onde a minha mãe foi sepultada. E quando ela voltou lá, e espalharam a notícia que ela estaria lá, milhares de pessoas, eu disse milhares, foram se encontrar com ela. Todos descendentes espirituais da mãe dela. Aquele rapaz se tornou um famoso pregador do país. Ganhou centenas de pessoas. E depois essas ganharam outras que ganharam outras. E a descendência espiritual de um único fruto se tornou milhares. Um dos autores, eu pesquisei profundamente sobre isso, depois eu posso botar no grupo para vocês, dizem que a descendência espiritual dessa mulher passa de 100 mil pessoas. Ela ganhou um. Não subestime, você que é pai e mãe, o seu ministério como pai dentro de casa, como mãe, de cuidar e zelar dos seus filhos. Não subestime o seu ministério dentro da sua faculdade, da sua escola, do seu local de trabalho, de ser influenciador na vida de amigos e de irmãos e irmãs. Esses dias encontrei com um pastor, ele é presbiteriano, e aí conversa vai, conversa vem, ele disse, eu só sou pastor hoje por sua causa. Eu disse, minha causa? Eu sou batista, você é presbiteriano. Ele disse, eu ouvi as suas pregações, eu me inspirei em você, e foi por sua causa, por seu exemplo, que eu me tornei pastor. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um pastor congregacional, que disse, pastor Teobaldo, o senhor não faz ideia de quantos pastores aqui nessa cidade tomam o senhor como exemplo, por seu compromisso. E eu digo isso, senhor, com tremor e temor, é para a tua honra e tua glória. Você é referência na vida das pessoas que estão sob o seu raio de influência. Não se preocupe se aquilo que você faz dentro da estrutura chamada igreja local, que é essa aqui, a que você faz parte, você que está assistindo. Não se preocupe se o que você faz não parece grande aos olhos dos homens, não importa. Eu estava em Porto Seguro e ouvi o testemunho do homem mais rico da igreja de René Terra Nova. Ele é um empresário grandioso lá em Manaus, do setor de construção civil. E ele começou com uma pedreira, hoje ele tem outros investimentos. E ele contou como foi que ele aceitou Jesus. Ele disse que já ia para a igreja há um tempo, que vários amigos dele, empresários, eram da igreja e convidavam. E ele fazia questão de sentar na galeria lá atrás para ninguém ver. E ele sentava e ficava quietinho. Gostava da pregação, mas nunca sentiu vontade de entregar a vida a Jesus. Um dia, ele ia descendo as escadas e uma velhinha na frente dele. A velhinha tropeçou
e ia cair. Ele abraçou a velhinha e segurou. A velhinha olhou para trás com um olhar de ternura e disse assim: ô meu filho, ainda bem que você estava aí, né? Senão a velhinha ia se arrebentar toda. Foi Jesus que botou você aqui. Ele disse de uma maneira bem simples, que ele viu o amor de Deus no olhar daquela velhinha, no modo que ela falou. Ela não disse aceite Jesus. Ele disse que naquele dia o Espírito Santo falou com ele: é aqui o seu lugar. E ele nunca mais saiu da igreja. Um missionário estava testemunhando o tempo que ele passou na África. E ele disse que ele saiu da África um outro homem, porque ele chegou na África cheio de preconceitos. Lembra do apóstolo Pedro, de Atos, quando Deus manda ele pregar aos gentios? E ele diz: eu não posso ir na casa desse povo. E aí Deus dá a visão a ele de um paraquedas, né, caindo com animais impuros. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Esse missionário passou por isso. Ele achava que o evangelho tinha que ser pregado da caixinha de fósforo que ele aprendeu no seminário, daquele jeito, entendeu, Ismael? Aquele jeitinho que ele aprendeu. E aí o que aconteceu? Ele foi para a África e aconteceram coisas incríveis. Eu só vou contar uma. Ele estava num culto com mais de 200 pessoas. Ele se esguelando lá pregando. Ninguém se converteu. Aí, de repente, um irmão disse assim: pastor, eu estou com vontade de fazer uma coisa no Espírito. Eu posso? Ele disse: faça, é no Espírito. Ele nem era ligado nisso. Aí o irmão começou a assobiar um hino. Não cantou o hino, assobiou o hino. Quando ele começou a assobiar o hino, a congregação inteira começou a assobiar. Quando a congregação começou a assobiar, o povo começou a ir sem ninguém chamar, se ajudar na frente e entregar a vida a Jesus. Por que isso, pastor? Agora vamos criar a igreja do assobio divino? Não, porque Deus age como Ele quer. A cultura de um lugar é típica daquele lugar. A condição de uma pessoa é a dela. Você não sabe como está a vida daquela pessoa. Você tem que orar para Deus te usar como canal de bênção. Porque você foi chamado para ser ministro de Deus aqui nessa terra. Você foi chamado para ser bênção. Imagina que você é adolescente ou você ainda muito jovem, tem um amigo, uma amiga que está pensando em se matar. E você não sabe. E Deus faz você deixar de fazer uma coisa que você queria muito fazer para estar com aquela pessoa. Existe um pastor que mora em Orlando, Estados Unidos. O nome dele é Silaí Guerra. Ele é de Silaí Coleta, Guerra é outro. Silaí Coleta. Ele é de Vitória da Conquista. Ele deu um testemunho na Convenção Batista que me comoveu. O pai dele era empresário, né? Lá na cidade, na cidade de Conquista. E o pai dele mandou ele ir no banco pagar um boleto urgente, senão ia ter juros. Quando ele estava indo, uma amiga dele estava sentada na praça, em frente do banco. Inclusive, quando eu passei por Conquista, tive o privilégio de conhecer essa praça, acabei confirmando o que ele disse, tem um banco mesmo lá. E aí ele disse, que ela parou e disse: Silaí, você está com pressa? Ele disse: estou, tenho que depositar esse dinheiro agora antes do banco fechar. Não tinha Pix na época, né? Aí ela disse: por favor, Silaí, me dê 2 minutos da sua atenção, só 2. Ele disse: eu vou no banco, quando eu voltar eu te dou os minutos. E deixou ela virou para ele e disse assim: Silaí, é questão de vida ou morte. Ele disse: vida ou morte é se eu não depositar o dinheiro que meu pai mandou. Ele não falou para maldade, ele entrou no banco, pegou a fila, depositou o dinheiro. Quando ele voltou, procurou por ela, não achou. Não era importante. No final do dia chegou a notícia que ela se matou. Ele disse que isso abalou ele durante muito tempo. Porque Deus colocou ele no lugar certo e na hora certa. Eu não vou dizer o nome porque isso aqui vai ficar gravado. Mas quando eu estava no ginásio, fazendo a 8ª série, em Amélia Rodrigues, uma amiga tentou suicídio. Ela deixou uma carta para uma pessoa se despedindo. E como nós éramos muito amigos, eu, essa pessoa e essa que tentou se matar, a pessoa me falou. Eu saí da sala correndo, literalmente, feito um doido. Fui no bairro onde ela morava, cheguei na casa, chamei pela mãe, o pai estava trabalhando. Eu disse: fulana está aí, ela disse: está no quarto. Eu disse: eu preciso entrar agora. Eu só não fiz arrombar a porta, mas eu bati e disse: eu estou aqui, eu preciso falar com você. E eu entrei para aquele quarto e conversei com aquela moça. Não tive nunca nenhuma intimidade com ela, até porque ela tinha um relacionamento
que não estava bem. Foi por isso que ela queria se matar. E eu ajudei aquela moça. O que aconteceu? Ela hoje é casada e é serva do Senhor. Aqui em Juazeiro, Deus já me levou a conversar com várias pessoas suicidas. Eu fui levado a uma casa por um irmão aqui da igreja, de uma pessoa que tentou suicídio. E quando foi tempos depois, essa pessoa tentou de novo. E essa pessoa está viva para a glória de Deus. Você é chamado para ser servo. Você é chamado para ser luz. Você é chamado para ser bênção. Você é chamado para resplandecer a glória do Senhor onde quer que você esteja. Nem todas as pessoas que você vai falar vão dar importância ao que você fala. Mas pregue, como diz a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque você não sabe o que Deus vai fazer com aquela palavra. Palavras, irmãos, são sementes. E ela nunca volta vazia. No tempo de Deus ela vai dar o fruto. Você recebe essa palavra? Então, para encerrar, eu vou colocar 3 tópicos aqui para a reflexão de vocês. Primeiro, o ministério é obra de Deus. Todo chamado nasce do propósito divino. Quando José se aproxima dos irmãos dele e se gaba que ganhou a túnica do seu pai, José está sendo humano. Está se gabando de uma túnica, uma roupa bonita que ganhou. Aquilo provoca inveja, ciúme nos irmãos. Mas no meio dessa fala tem uma outra fala de José, quando ele disse: eu tive um sonho, e no sonho eu vi a lua e o sol, que representava o pai e a mãe dele, se curvando para mim. E eu vi 11 feixes se curvando para mim, 11 estrelas se curvando para mim. Eram 11 filhos, além dele. As 12 tribos de Israel vão surgir daí. Ninguém gostou, porque ninguém gosta de ser diminuído. Tem muita gente que Deus usa, mas que Deus não usa mais, porque tenta se colocar no centro. Não entende que é apenas um canal. Você e eu não passamos de um canal que Deus quer usar. O seu emprego é importante. Sua carreira é importante. O seu negócio é importante. Sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais são importantes. Mas, por favor, preste atenção no que eu vou dizer e você não se ofenda, porque é verdade. Se você coloca qualquer dessas situações em primeiro lugar na sua vida, você é idólatra. Se o seu filho vem em primeiro lugar, sua filha, seu marido, sua esposa, seus bens, seus negócios, sua profissão, se qualquer coisa vem primeiro do que Cristo, você está pecando. Se você usa essas coisas como impedimento para ser a pessoa que Deus quer que você seja, e que o Espírito Santo já falou com você, a palavra de Deus já revelou a você, se você usa essas situações ou pessoas para justificar quem você é, um crente meia boca, Deus não vai ter isso como desculpa. Você precisa entender que quem abre e fecha as portas dos céus é Deus. Quem abre e cerra as portas da bênção é Deus. Quem gera a prosperidade é Deus. Quem gera a saúde é Deus. Quem dá o livramento é Deus. Quem cura você em todas as dimensões é Deus. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O trabalho de dores, acordar de madrugada, trabalhar até tarde, não vai valer de nada. Porque quando você coloca Deus no centro, você está cumprindo o que está em Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, pastor, o senhor não sabe minha situação? A igreja não vai pagar meu boleto? O senhor não vai pagar meu boleto? Não vou, não. Eu não estou dizendo para você abandonar seu negócio, não estou dizendo para você abandonar sua carreira, não estou dizendo para você ser negligente com a sua família, com seus amigos, com nada. Eu estou dizendo que Deus tem que vir primeiro, é isso que eu estou dizendo. E quando eu digo Deus em primeiro, é tudo que você for fazer, Deus é a referência primeira. Isso glorifica o Senhor? Sim, então eu vou em frente. Isso não glorifica o Senhor? Então eu estou fora. Quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para
de Deus. Penúltimo lugar, a desobediência à ordem de Deus, gerada pelo Espírito Santo através da revelação da sua palavra, gera consequências trágicas na vida de quem se rebela. Rejeitar Deus é considerado rebeldia e infidelidade. Quebra a bênção. Pastor, Deus disse ao povo para catar o maná. O maná, gente, era uma comida que caía do céu. O povo estava no deserto, não tinha comida. Deus fazia cair uma comida do céu. Chamava maná. E Deus disse, vocês vão catar o maná para comer hoje. Amanhã, vocês voltam para catar o maná que vão comer amanhã. O que é que esse princípio ensina? Que a dependência de Deus é dia após dia. Eu não dependo de Deus só um dia, eu dependo de Deus todos os dias. Amém, igreja? Então todos os dias na dependência de Deus eles iam catar o maná. Aí a Bíblia diz que alguns gananciosos viam tanto maná espalhado que catavam mais do que o que precisavam. Aí comiam para não ter que ir catar o maná no outro dia. Quando chegavam lá, o maná estava o quê? Apodrecido, cheio de bicho. Você tem que buscar a presença do Senhor todo dia. Você tem que buscar a presença do Senhor a cada manhã. Quando você decide ter intimidade com Deus, você cria uma linha direta com Ele. E quando você cria uma linha direta com Ele, a presença dEle te dá os direcionamentos. E você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Eu não estou dizendo que você vai ser mais próspero. Não estou dizendo que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ficar mais bonito. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando você está em conexão com o Pai, por uma vida de busca da presença, mergulho na presença, intimidade com a presença, você se torna uma pessoa feliz. O mundo está pegando fogo, o céu está desabando e você está tranquilo, porque Deus já falou com você. Não tema, nada vai te atingir. Hoje com minha mãe, no final da tarde, nós assistimos o filme sobre a Arca de Noé. E aí Noé entra na arca com os filhos e o povo começa a querer arrombar a arca para entrar. Abra Noé, e ele, eu não posso, foi o Senhor que fechou. E aí tem uma hora que um filho dele diz assim, pai, se eles arrombarem a arca, nós todos vamos morrer afogados. E Noé vira para ele e diz assim, meu filho, foi Deus quem nos deu essa missão. Foi Deus quem nos colocou aqui. Se Ele fez tudo isso, como Ele não vai ser capaz de impedir esse povo de invadir? É claro que não tem isso na Bíblia, mas o princípio é esse. Descansa no Senhor e confia nele. Porque as promessas de Deus para a vida dos que andam em fidelidade, elas sempre se cumprem na vida dos que decidem se mover segundo a direção do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E eu estou olhando para uma multidão que é guiada pelo Espírito. Diga amém. Último lugar, para encerrar essa palavra. A escolha define o caminho. Nós escolhemos se queremos andar no caminho de vida ou no caminho de morte. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu a terra mais verdinha, os melhores pastos, água em abundância. E para Abraão ficou a parte mais árida, mais difícil, mais sofrida. Ló, no primeiro momento, achou que tinha escolhido o melhor, que ele se deu bem. Ele estava melhor do que o tio dele, Abraão. Porque os pastores que cuidavam das ovelhas de Ló estavam brigando com os pastores que cuidavam das ovelhas de Abraão. Então, para não ter briga, separou. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Você escolhe, Ló, disse Abraão. Ló cresceu o olho e escolheu a melhor terra. Mas na melhor terra, na terra da prosperidade, na terra da riqueza, na terra do caminho fácil, do dinheiro fácil, estava a depravação, a imoralidade, a prostituição, todas as formas de perversões sexuais. Estavam duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Ló foi morar justamente em uma delas. Os anjos enviados por Deus, por causa da intercessão do seu tio Abraão, foi avisá-lo que a cidade seria destruída. Os homens daquela cidade queriam ter relações com os anjos. Nem sempre aquilo que parece ser a melhor escolha, nem sempre aquele que parece ser o melhor caminho,
Nem sempre aquilo que parece ser o melhor é de fato o melhor. A vida do crente deve ser regida e guiada pelo Espírito Santo. Por isso o crente tem que ter vida de oração e vida de intimidade com Deus. Por quê, pastor? Porque você é humano. Eu que vos falo, se não vigiar, eu caio. Você que está me ouvindo, se não vigiar, você cai. A Bíblia diz claramente: cuidado tu que pensas estar em pé, para que não caia. Nenhum homem é super-homem. Somos todos, eu e você, dependentes da graça de Deus. E se não fosse a graça de Deus, as muitas misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que nós já teríamos sido destruídos. Então glorifica o Senhor, porque a palavra dele nos guia, nos orienta e nos coloca no centro do seu querer. E para encerrar, qual é o preço do ministério mesmo? O preço do ministério é uma vida dedicada 100% a Deus. Uma vida que não lhe pertence mais. Existiu um homem na Inglaterra que era um médico. Ele decidiu largar a medicina na Inglaterra, mas ele não era só um médico. Ele era um dos melhores pianistas da Europa. Ele decidiu largar a carreira de pianista e a vida de médico para ser missionário na África profunda, ou seja, lá no coração da África, na selva. Quando chegou uma época que o povo estava passando fome e que ele precisava investir na obra missionária, ele não tinha dinheiro mais, ele gastou tudo que ele tinha, e ele era de uma família influente. Ele voltou para a Europa, ele fez shows. Eu estou chamando de shows, mas o termo correto é concerto. Ele fez concertos de piano por toda a Europa, ganhou muito dinheiro e levou para missões. Quando ele morreu, os africanos não deixaram que o coração dele fosse levado para a Inglaterra. O coração dele foi enterrado numa floresta na África. Porque os africanos disseram: o corpo dele vai ser enterrado lá, mas o coração dele é africano, vai ficar aqui. E o pastor David foi enterrado na abadia de Westminster. O que é a abadia de Westminster? É o lugar em Londres onde se enterram os reis. Ele foi considerado tão grande na obra missionária que depois de morto fizeram essa honra a ele. Enterraram ele junto com os reis. Você pode não ser reconhecido nessa vida, mas Jesus Cristo disse: ninguém há que tenha deixado o amor de pai, mãe, irmão por causa de mim, não receba nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Torne Deus a sua prioridade. Peça ao Espírito Santo que te cure ou te liberte daquilo que te impede de ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Confesse a Deus as suas culpas. Confesse a Deus os seus pecados. Arrependa-se deles com sinceridade. E no seu secreto, a sós com Deus, diga: Deus, eu pequei como fez o filho pródigo. Pequei contra ti e contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai te estender a mão. Ele vai te tocar. Ele vai te curar. Ele vai te perdoar. Ele vai te capacitar. Ele vai te encher do Espírito. E Ele vai fazer de você uma bênção. Porque você foi chamado nessa geração para fazer diferença. Então não pense que ministério é só do pastor. Você também tem um ministério: abençoar vidas, proclamando o amor de Cristo, de múltiplas formas. Fique de pé.